Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Rádio Cruzeiro de Luz, programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, Benzimento, Mediunidade de Terreiro, Magia Negra e Feitiçaria, o que são e como combatê-las, Ervas Sagradas na Umbanda, Magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações, ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo. Apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. A partir de agora, você vai entender as obras de Ramatiz. Programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos,
caso em que possível se torna serem secundadas por outros espíritos maus. Não creais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Questão 552 do Livro dos Espíritos, obra compilada por Allan Kardec e respondida pelo Espírito de Verdade, capítulo Poder Oculto dos Talismãs e Feiticeiros. Boa noite a todos, nós estamos iniciando nesse instante, aqui pela rádio Cruzeiro de Luz, o nosso programa Mensagens do Astral. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa noite. Eu sou Gero Maita, sou médium e escritor, sou dirigente aqui do Lar Esperança, e é com muita gratidão a Deus, ao nosso irmão Ramatiz e aos espíritos que dirigem o nosso programa, que nós estamos iniciando essa noite aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz, o nosso programa que tem um foco especial, né? Você já viu aí que pela pergunta que nós lemos com base no Livro dos Espíritos, com os esclarecimentos, nós temos aqui hoje um estudo que vai ser iniciado no livro Magia de Redenção, obra psicografada pelo médium Hercílio Mais e ditada pelo nosso irmão Ramatiz. É com muita alegria que o nosso programa, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a toda a audiência que nós tivemos no programa da semana passada e a todos os e-mails que nós recebemos felicitando o trabalho que nós realizamos. Eu e o Rodrigo, que está aqui do meu lado. Boa noite, Rodrigo, tudo bem com você? Boa noite, Gero, tudo bem? Boa noite aos ouvintes que estão sintonizados com a Rádio Cruzeiro de Luz. Eu me chamo Rodrigo Souza, sou médium colaborador do Lar Esperança e estamos prontos para estudar hoje essa obra que nos traz esclarecimentos aí acerca do que é magia, do que vem a ser o feitiço, quais os efeitos que trazem a sua prática e muito mais aí que vem pela frente. Estamos prontos para trazer aí uma breve colaboração. Por que nós tomamos essa iniciativa, eu e o Rodrigo, de nós iniciarmos o estudo do livro Magia de Redenção aqui no programa? Bom, Pai Antônio das Almas, que nos dirige, nos deu uma orientação que nesse momento que nós vivemos, que se fala muito da figura do Mago Negro, que se fala muito a respeito da ação negativa das trevas, nós olhamos isso num âmbito mundial, mas nos esquecemos que existe também nos guetos, nas encruzilhadas da vida, pessoas mal intencionadas, que estão também há anos movimentando forças para poder prejudicar a vida alheia. E há pessoas que desconhecem totalmente essa visão, que desconhecem o que é a feitiçaria, quais são os tipos de enfeitiçamentos. E olha só, nós falamos aqui do estudo de um livro dessa noite, que é da Editora do Conhecimento, que foi escrito no ano de 1967. Na realidade, ele foi publicado no ano de 1967. Porque no próprio prefácio do livro, né, tem uma explicação aqui do médium Hercílio Mais. Ele diz assim: há mais de 15 anos que tenho protelado a sua publicação. Na realidade ele começa: apesar de certa facilidade em psicografar as mensagens espirituais de Ramatiz, sempre tive estranha antipatia por esta obra intitulada Magia de Redenção. E por conta disso, ele faz um breve relato aqui, diz que ele deixou esse livro 15 anos arquivado sem querer editar. E olha só como Ramatiz é um espírito que já traçava todo o trabalho que ele ia realizar aqui no planeta. Ele escreveu esse livro sabendo dos preconceitos que o médium tinha, né, das suas dificuldades. Nós encontramos aqui o próprio Hercílio assumindo isso, né? Nasci
entre criaturas pobres, inúmeras vezes identifiquei o chamado feitiço sobre as mais extravagantes manifestações, coisa comum e frequente nos cortiços, onde se aglomeram criaturas primárias, deserdadas ou frustradas da sorte. Veja que ele pega bem pesado aqui, né? Sem dúvida, impressionavam-me os casos de pessoas enfermas que readquiriam a saúde e até a locomoção, deixando as cadeiras de rodas após certos desmanchos de feitiçaria processados por pretos velhos, rezadores, curandeiros, benzedores e entendidos que mandavam abrir travesseiros e colchões ou descobriam mandingas ocultas nos lugares mais incomuns. Cresci em tal ambiente e a minha crença infantil no feitiço foi bastante reforçada pelas histórias e lendas que ouvia no lar entre a família e algo supersticiosa. Então, quando você começa a ver esse relato do Hercílio, logo no parágrafo seguinte, ele diz que ao atingir a maturidade, ele começou a ter uma certa descrença das coisas, né? E ele diz assim, respirando longos haustos, o ridículo das místicas humanas, respirando os longos haustos, o oxigênio das novas convicções de homem, rindo e zombando das devoções e crendices alheias, penetrei no cenário do mundo desafiando templos e doutrinas que se nutriam do combustível da alma imortal, assim como Dom Quixote se arremessava contra os moinhos do vento. Todo mundo acha que o médium, né, Rodrigo, não passa por esses obstáculos. E nós temos aqui, né, o próprio médium, logo aqui no dia 20 de agosto de 67, abrindo aqui a edição do livro, contando que não foi tão fácil para ele aceitar essa tarefa, porque uma obra de Ramatiz é uma tarefa que o médium enfrentava, né? E você tem alguma colocação, alguma curiosidade? Rodrigo fez uma pesquisa muito interessante, inclusive da necessidade de Hercílio Mais, né, publicar esse livro de Ramatiz. Rodrigo, o que é que você trouxe para a gente aqui para dividir com os nossos ouvintes essa noite? Eu trouxe a seguinte conclusão, de que o Hercílio ele foi acometido por um certo ceticismo, né, Gero? Após aí ter passado por religiões, tradições religiosas, após a Igreja Católica ele passa pelo protestantismo, depois ele é acometido por um ceticismo. E nisso ele se acha, como ele mesmo relata aqui, um leão, né? Julguei-me um leão, podia libertar-se facilmente da jaula dos dogmas e preconceitos religiosos. Então quando ele cita até no final dessa explicação, assim como Dom Quixote se arremessava contra os moinhos de vento, Dom Quixote era aí do livro de Miguel de Cervantes, era um visionário, um mergulhado em ilusão, que se atirava aos moinhos de vento, julgando os que eram gigantes. Então ele enfrentava esses gigantes, né, os religiosos, julgando-se ser acima dos templos e das filosofias. A curiosidade interessante é que o Hercílio ele trazia, na tarefa que assumira com Ramatiz, a tarefa de também enfatizar o assunto do feitiço, o assunto da magia, esclarecer fatos, esclarecer como decorria o mecanismo da magia, como graçava isso, a magia branca, positiva, quanto a magia negativa, desde os tempos passados, e como isso influenciava a humanidade, positiva e negativamente. Né? E o interessante é que esse ceticismo, mesmo após desenvolver a mediunidade, enxergar espíritos, psicografar espíritos como Ramatiz, como Navarana, como Nhoquim, que muito se manifestou através do próprio Hercílio, ele foi acometido, houve a necessidade dele ser acometido pelo feitiço. Já com uma certa idade e tempo de trabalho, se manifestava o caboclo Caboraci. Porque o que ocorria? O Hercílio ele percorreu religiões. Mesmo depois da mediunidade desenvolvida, para desenvolver esse trabalho com o Ramatiz mais intimamente, falar de correntes filosóficas diferentes e entrar em vários assuntos para a compreensão de várias religiões, de vários religiosos,
de vários adeptos de tradições diferentes, espiritualistas com visões diferentes, ele precisou aí, como eu disse no programa passado, a participar da maçonaria, da teosofia, da Rosa Cruz, do esoterismo e também da Umbanda, Gero. Curioso, né? Opa, foi meia língua aí, hein? Inclusive na Umbanda o Hercílio fez um estágio, né? Passou por terreiros. Um deles é a Cabana de Pai Maneco, que é em Curitiba, e o próprio dirigente em entrevista confirma que Hercílio passou por lá também na sua juventude. E também haviam dois amigos que faziam no próprio escritório, que era pequenininho, eles faziam as engiras lá, mas com muita seriedade. Então, muito dependia do conhecimento da mediunidade que eles tinham, né, embasado na doutrina de Kardec, porque eles não conheciam tanto Umbanda. Então, esse casal, que já tinha um certo conhecimento, cobriam lá os móveis com lençóis, separavam um cantinho, e aí o Hercílio dava passividade a pais velhos, inclusive a dois caboclos bem conhecidos dele, né, da época, que era o Caboclo Caburaci e o Caboclo Bem-vindo. E um certo dia o Caboclo Caburaci se manifestou para explicar o que ocorria com o Hercílio, que foi acometido por câncer e cirurgias na região abdominal. Então ele pede a Dona Lula, que era a esposa do Hercílio, que trouxesse o travesseiro dele. E de lá ele tira algumas quinquilharias, ele tira de lá algumas coisas que foram utilizadas como catalisadores desse feitiço. Curioso é que como isso chegou ao travesseiro dele? Por teletransporte. Então a necessidade tal que os espíritos tinham de mostrar para o Hercílio, para quebrar esse ceticismo. Ele tira aqueles objetos, depois de explicar o ocorrido com ele, se manifesta mais um espírito, que é o que eu citei anteriormente, o Nhoquim. Nhoquim era um espírito que vinha na forma de um sertanejo do litoral do Paraná. Falava bem acaipirado mesmo, chamava o Hercílio, tratava o Hercílio por Inhô mais, e a Dona Lola ele chamava de Inharola. Falava bem acaipirado mesmo, mas era um espírito extremamente inteligente. E esse espírito, a Dona Lola chora, triste com o fato, e pergunta por quê? Porque o Caboclo Caburaci havia deixado claro que ele havia sido acometido pelo feitiço, que é interessante, como nós conversávamos anteriormente, como é que pode, né? Ele ser acometido por um feitiço, uma prática de magia negra feita por uma moça que o enamorou na juventude. Até brinquei com o Gero antes de começar o programa, por como é que pode ele ter sido acometido. Tudo tem uma explicação, ele ter sido acometido por um feitiço desse grau, por um namorico da juventude. Ele vem a saber disso lá na frente. É interessante isso que você coloca, Rodrigo, porque se o livro foi escrito no ano de 1967, já havia 15 anos que o Hercílio não o editava, estava ele escrito no ano de 1952, ele era um jovem ainda. E Ramatiz já, olha só o que passa aqui pela minha cabeça. Ramatiz já, ao projetar esse livro, tinha no seu médium o maior exemplo do feitiço que ele já começava a sofrer. Então ele vem, nós temos aí A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que é lançado em 1955. E na realidade poderia ser uma G de Redenção em 1955, porque ele já estava escrito. Então quando você começa a ver isso, veja, se hoje ainda é um assunto polêmico nós falarmos sobre feitiçaria, sobre magia, onde há inúmeras interpretações, né, e muitas fantasias, diria eu, nós encontramos esse espírito, né, nosso irmão Ramatiz, já desbravando naquela época os preconceitos que eram muito maiores do que os de hoje. A pretexto disso, nós temos o segundo depoimento aqui, que é escrito pelo espírito JT, que prefere se identificar dessa forma. Talvez seja Jeca Tatu, né? Ou seja, pode ser que seja Jeca Tatu, João Torres, pode ser qualquer outro nome que seja, mas enfim, fica aí uma incógnita que aqui nós preferimos não contar para os ouvintes, não é verdade? Verdade. Mas olha só, aqui no começo ele faz uma apresentação sobre essa questão de Ramatiz. Ramatiz penetrou corajosamente no campo da atividade das forças ocultas subvertidas pelas mentes vigorosas dos magos das sombras. Entretanto, gregos e troianos, ele expõe-se ao ridículo de uns
e a admiração de outros, mas, decidido, quebra tabus e sacode dogmas. Suas obras, apesar de contestadas apressadamente por alguns líderes das elites espíritas conservadoras, ainda temerosos de assuntos complexos e espinhosos, são de natureza didática e acessíveis à mente popular. É isso que nós gostaríamos de deixar aos ouvintes aqui, que começam esse estudo conosco nessa noite, sobre essa força e esse empenho que Ramatiz tem em escrever as suas obras. Então, você que está aqui acompanhando o nosso programa, que tem dificuldade para ler Ramatiz, o programa Mensagens do Astral foi criado justamente para poder suprir essa sua necessidade de aprendizado e permitir que você possa ter uma nova visão, que você possa ter uma compreensão maior, esteja você no credo que for, porque aqui o Ramatiz não está falando de religião, ele está falando de práticas, ele está falando de lógica, de bom senso, de energia, de exposições que nós vamos estudar aqui, onde eu pego o feitiço, como eu pego, quais os tipos, e aqui, já nessa época, nós temos outro espírito, né, que é de um escritor brasileiro que já havia desencarnado e que tem várias obras também escritas, que vem em defesa de Ramatiz, que era já muito perseguido nessa época. Não só ele, mas o médium Hercílio também, né, Rodrigo? Verdade. E o Hercílio enfrentou não só esses ataques, mas assim, a própria... Era uma mão de dois enfrentamentos, né? Ele enfrentava não só os ataques dos outros, dos mais conservadores, dos espiritualistas mais conservadores, mas também do próprio ceticismo. E é o próprio Inhoquim que vem em socorro dele, depois desses 15 anos, falar para ele, tá na hora de você editar. E ele edita esse livro, e quando ele mostra aquele travesseiro, que o Caboclo Caburaci vem, faz o desmanche e mostra, mas até então já havia atingido o corpo físico de uma maneira um tanto grave. E aí a dona Lula, que era sua esposa, chora, triste, e pergunta ao Inhoquim se ele havia sido abandonado por Ramatiz, por que Ramatiz havia deixado ele ser acometido por isso. E o próprio Inhoquim arremata e fala para ela, o Inhomais havia se comprometido de trazer esses conhecimentos sobre a magia positiva, a magia negativa. O Inhomais vinha com a tarefa de trazer isso à luz do conhecimento do público, mas ele negou isso por 15 anos. Ele teve esse ceticismo que o atrapalhou. E nisso ele conta que a tarefa assumida foi por conta dele também ter utilizado a magia subvertida no passado, na Caldeia, quando ele foi um mago caldeu. Olha só que interessante isso, gente. Bacana demais isso, né? Pois é, gente. A gente tem muito essa mania, né, Rodrigo, de enfrentar um problema, né, no lado humano nosso e achar que todo mundo abandonou a gente, né? A gente não sabe da lei de causa e efeito, a gente não sabe dos problemas que nós tivemos, e que tudo obedece às leis da criação, né? Está aí a força do nosso Pai Ogum, né, que ordena tudo na nossa vida. E com base nisso aqui, nós temos uma colocação ainda no início do nosso amigo JT, que diz assim: Ramatiz perturba o sono dos crentes ortodoxos, pois cuida de assuntos esquisitos, como profecia, astros intrusos, planetas habitados, engenhos siderais, discos voadores, visões apocalípticas, técnicas de enfeitiçamento, câncer kármico, escolástica hindu, calendário sideral, descida angélica, respiração cósmica, umbanda, teosofia, rosacrucianismo e yoga, ainda estendendo-se a outras coisinhas sem importância, entre parênteses, né, como o prana, éter cósmico e físico, duplo etérico, chakras, etc. Coisinhas sem importância, né, Rodrigo? Isso aqui, né, os ouvintes que nos escutam aí, éter cósmico e físico é coisinha sem importância, né? Ele foi bem irônico aqui no que ele escreveu. Para alguns, é um pretenso mestre ventilando mensagens esdrúxulas, incomodando os acomodados,
trazendo um tempero estranho ao paladar comum. Imprudentemente, ainda foi mexer com o carnivorismo do bicho-homem, despertando fúrias naqueles que muito apreciam comer carne, fumar e ingerir alcoólicos. Pois é, tarefa dura do nosso irmão Ramatiz, né? Nós vemos aqui ainda um pouco mais à frente que o Espírito JT diz assim, isso na apresentação do Magia de Redenção, tá, gente? Quem não leu o livro Magia de Redenção, por favor, você acompanhe essa leitura através da Editora do Conhecimento, né? Que é a editora que lança todos os livros de Ramatiz, publica os mesmos. Magia de Redenção, do Ercílio Mais. Você acompanha essa leitura que é fantástica aí. Acesse o site da Editora do Conhecimento, www.edconhecimento.com.br. É muito fácil lá de você poder comprar. E é fantástico a informação que esse livro traz para a gente. Ainda que no começo, o JT diz: ademais, o grande arquiteto, como dizem os amigos maçons, de tempo em tempo envia à Terra mensageiros ousados e de imaginação fora da rotina, que expõem mensagens construtivas, mas prematuras, as quais, no entanto, mais tarde são consagradas pela opinião da maioria. Hoje nós estamos iniciando aqui um estudo que, desde 1967, há exatos 47 anos, foi escrito esse livro, que hoje chama a atenção de muitos, e naquela época repudiava a maioria, né, dos que estavam ali. Foi bem feliz essa colocação aqui que ele fez, né? Assim foi Krishna, assim foi Moisés, Buda, Confúcio, Forri, Jesus, Kardec ou Gandhi, que, terrícola, ousando perturbar os estudos, os estudantes, né, que trafegam tranquilos pelas estradas asfaltadas dos credos e religiões certinhas em direção ao paraíso. Ou seja, Ramatiz veio na contramão, né, para mexer com todo mundo. Então é interessantíssimo essa colocação que o JT faz. Alguma consideração, Rodrigo? O Ramatiz, ele assume essa tarefa, né? O cara que vem tirar o véu de Ísis ou o véu de Maia, que vem aí do sânscrito, sendo ilusão. Então é um cara que vem didaticamente, educadamente, e não tem aquela papa na língua. Ele coloca a boca no trombone e fala do que é necessário, mas sem agredir ninguém, sem agredir nem mesmo seus proséritos, pessoas que o atacaram. É interessante salientar que a gente fala bastante causas aqui ocorridos com o Ercílio desde o primeiro programa. É importante salientar que Ramatiz não era só o espírito com quem Ercílio escrevia. Ramatiz era um mentor do Ercílio, tinha uma relação um tanto estreita com ele, tanto quanto, não vai ser pesada a minha comparação, Emmanuel tinha com Chico Xavier. Exatamente. Então era o cara que era responsável pela encarnação dele, pela orientação que ele tinha. Apareceu para ele aí aos 4 anos de idade, e quando ele falava o que ele via, a forma que ele via, o brilho que ele via, a mãe dele, não sabendo, não tendo noção do que era, Ercílio, meu filho, é papai do céu. E o Ercílio depois, logo o Ramatiz, desaparece e só vem aparecer aos 30 anos quando ele desenvolve a sua mediunidade. Mas com certeza nunca deixou de ampará-lo nesses 30 anos. E tamanha essa estreitabilidade dos dois que traz esses conhecimentos. Ercílio tinha essa responsabilidade de estar estudando e trazendo a lume essas coisas também, assumiu essa tarefa desde muito para trazer o conhecimento de todos. E aí o Ramatiz vai, no decorrer desses 14 livros, soltando entre um entre outro. Um livro sai primeiro, o outro que era para sair primeiro como esse fica para depois, aos 15 anos. E um fato curioso, Gero, que ocorreu com Ercílio, você vê que a vida dele foi em volta de fenômenos. Em volta de fenômenos, como o do caboclo que tirou do travesseiro as quinquilharias que foram usadas. Quando o Inhoquim o desperta para ele finalmente editar esse livro, ele está na estrada com o Fusca. E de repente, do nada, o cara vê aquele baita caminhão na sua frente. E quando ele se vê novamente,
Ele tá fora do carro assistindo tudo. E o caminhão pega e maceta legal, amassa totalmente, dá perda total no carro. O que ocorreu com ele? Ele foi desmaterializado do carro e materializado novamente na estrada, poxa, olhando. Quer prova maior que essa? Poxa, o cara que não tinha como, aí ele não resistiu e editou o livro, finalmente. Bacana, né? Legal, gente, é bom ouvir essas histórias, e nós estamos dividindo ainda o início desse estudo do livro Magia de Redenção, da Editora do Conhecimento, obra de Ramatiz, psicografada pelo médium Hercílio Mais. Como nós estamos falando de um espírito polêmico, né, Rodrigo? Vamos começar aqui com um presente para todos os nossos ouvintes nesse início de estudo aqui do Mensagens do Astral. A Editora do Conhecimento mandou alguns livros para nós fazermos o sorteio aqui para vocês, e nós vamos sortear na terça-feira que vem o livro O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Pô de Senevoy. O magnetismo em oposição à medicina. Barão do Pô, para quem não sabe, ensinou 30 anos a Allan Kardec as noções do magnetismo. O livro é muito interessante, né? Aqui nós temos uma sinopse dele. O homem possui propriedades maravilhosas que podem agir sobre outros homens e sobre toda a natureza viva. Essa emanação decorrente da alma que nasce com o homem e morre com ele se chama magnetismo animal. E por aí afora vai. Você quer ganhar esse livro? Né? Nós pagamos a despesa do correio. Você recebe ele aí na sua casa, um oferecimento da Editora do Conhecimento, o livro O Magnetismo em Oposição à Medicina. É muito simples. Você pode estar participando dessa campanha que nós estamos fazendo para esse livro, curtindo a página da Rádio Cruzeiro de Luz ou o grupo da Rádio Cruzeiro de Luz aqui pelo Facebook. Você não precisa mandar e-mail, você não precisa colocar nome, basta você curtir para que nós possamos fazer o sorteio. Ainda você tem a opção de estar curtindo a página do programa Mensagens do Astral, aqui da Rádio Cruzeiro de Luz. Então você tem 3 opções para você participar desse evento. Quem já curtiu, você já está participando automaticamente. Quem não curtiu ainda, aproveite esse intervalo que nós vamos fazer, curta a página do Mensagens do Astral aqui no Facebook e a página da Rádio Cruzeiro de Luz, que na próxima terça-feira nós estaremos aqui no início do programa Mensagens do Astral, sorteando o livro O Magnetismo em Oposição à Medicina, da Editora do Conhecimento, escrito por Barão do Pô. Um livro excelente, nós temos aqui no Céu Esperança, na nossa livraria. Eu particularmente já li esse livro, que gosto muito de magnetismo, e é um livro fantástico que nós estaremos sorteando para vocês na próxima semana. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, não saia daí, daqui a 2 minutinhos nós voltamos para dar continuidade aqui ao nosso programa Mensagens do Astral, que hoje tem a estreia inédita do início do estudo do livro Magia de Redenção, escrito por Ramatiz através do seu médium Hercílio Mais. Não saia daí, nós voltamos rapidinho. É só um intervalo para beber uma água e já já voltamos com mais estudo aqui para você na Rádio Cruzeiro de Luz, que traz e sempre irá trazer a luz do conhecimento. Até já, gente. Não saia daí. O programa Mensagens do Astral volta já. Rádio Cruzeiro de Luz. Programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais.
Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, benzimento, mediunidade de terreiro, magia negra e feitiçaria, o que são e como combatê-las, ervas sagradas na Umbanda, magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Rede Vivo. Apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Astral. Olá, nós estamos de volta aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Mensagens do Astral, que nessa noite inicia os estudos do livro Magia de Redenção, de Ramatiz, obra psicografada pelo médium Hercílio Mais, e editada no ano de 1967. Seja bem-vindo aqui à nossa rádio, você que chega pela primeira vez aqui, você que está acompanhando o nosso programa nessa noite, muito obrigado por estar sintonizados aqui com a Rádio Cruzeiro de Luz. Lembrando que a nossa rádio não se trata de uma rádio comercial, nós não comercializamos nem anúncios e nem programas na nossa rádio. Todos os anunciantes são parceiros aqui do nosso trabalho, que apoiam essa nossa iniciativa, e os programas são apresentados por mim, Gero Maita, e pelos médiuns da nossa casa Lar Esperança, que é conhecido também como Céu Esperança, Quando nós fundamos a casa, Lar Esperança foi um nome fantasia da casa, Lar é aquele que te acolhe, que você se sente bem, que é um porto seguro para você, Essa é a simbologia aqui da nossa casa diante do trabalho que nós realizamos. Sejam muito bem-vindos, lembrando a todos vocês que se você perdeu algum programa anterior ao nosso,
filie-se aí a nossa página da rádio no YouTube. É muito fácil. Entra no YouTube, escreve Rádio Cruzeiro de Luz, lá curta, se inscreva na nossa página e você recebe a atualização no seu e-mail de todos os programas que nós apresentamos aqui, que ficam arquivados lá para você estudar quantas vezes você quiser, para poder baixar esses programas e estar aí reaprendendo, né, estudando mais de uma vez, para você poder, enfim, compor aí o quadro de amadurecimento da sua espiritualização, que é a nossa maior preocupação aqui com a nossa programação. Nós estamos aqui nessa noite, já no primeiro bloco colocamos algumas curiosidades da abertura do livro Magia de Redenção, que eu convido a todos vocês para poderem ler, e já anunciamos uma promoção que vai ter aqui na semana que vem, que é o sorteio do livro O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Poo, da Editora do Conhecimento. Esse livro aqui é uma cortesia da Editora do Conhecimento, que nós vamos presentear semana que vem um dos nossos ouvintes. Para participar é muito fácil. Basta curtir a página da Rádio Cruzeiro de Luz ou o nosso grupo, né, da Rádio Cruzeiro de Luz, ou o grupo Mensagens do Astral. Você já estará participando, não tem que mandar e-mail, não tem que responder questionário, basta curtir a nossa página e você já vai estar concorrendo não somente a esse, mas todos os sorteios que nós iremos realizar no programa Mensagens do Astral aqui de livros, que em parceria com a Editora do Conhecimento nós estamos fazendo aqui no nosso programa. Você que queira conhecer a Editora do Conhecimento, acesse o site www.edconhecimento.com.br para poder conhecer o acervo de obras da editora lá, que é muito legal, e mandar um abraço aqui, inclusive, para o Sérgio Carvalho, pelo excelente trabalho que ele tem feito na editora e principalmente na divulgação da obra de Ramatiz. Bom, gente, já partindo aqui para iniciar para o nosso estudo, tem uma consideração de Ramatiz que eu acho interessante, né, passar aqui para vocês. Convertem-se os terrícolas em escravos do mundo oculto ao servir de repastos vivos dos espíritos tenebrosos vinculados às paixões mais aviltantes. Por isso, o enfeitiçamento e a obsessão alastram-se no vosso mundo, nutridos pelo sangue derramado das aves, dos animais e dos próprios homens massacrados karmicamente nas guerras abomináveis. Jorra o sangue nos pisos dos matadouros e aviários modernos sobre os gemidos cruciantes dos animais e aves indefesos. Mas jorrará também o sangue humano nas ruas, praças, lares e campos floridos, sobre a lei de causa e efeito do karma. Rodrigo, colocações a respeito? Sim, fica claro aqui que enquanto a gente derramar o sangue do irmão menor, haverá guerra. E é interessante que ele não diferencia, né? Tanto a parte feita de uma ritualística, por exemplo, que hoje, no período de hoje, o homem do terceiro milênio para nós é desnecessário, quanto os matadouros aí. Os açougues, os frigoríficos. Na realidade, nós fazemos um ritual de luxo quando a gente vai comer na mesa, né? Exatamente. A diferença do matadouro ou de um sacrifício de um animal para uma ritualística aí qualquer é que num restaurante você tem o ar-condicionado, você tem o garçom que te serve a oferenda, né? E você come ela. Eu acho que é uma hipocrisia nós falarmos a respeito do sacrifício dos animais, né, somente em cultos religiosos, porque na nossa mesa nós realizamos da mesma forma. E acho uma hipocrisia também quem ainda defenda a título de evolução a alimentação carnívora, porque nós não percebemos, e a ciência já comprova isso, né, quão mal a energia da carne causa para o nosso organismo, até pelos métodos com que os animais infelizmente são mortos. Paul McCartney costumava dizer, né, Rodrigo, se a gente conhecesse um matadouro e ele fosse com as paredes de vidro, nós não comeríamos mais carne, porque você veria o que acontece lá dentro. Mas voltaremos ainda aqui falando a respeito de alimentação carnívora quando estudaremos o livro Fisiologia da Alma, né? Vamos continuar aqui no Magia de Redenção, tomando bronca aqui, né, desse comentário
aniversário que a gente fez, né? E o Rodrigo estamos vestidos com a roupa de Jorge para apresentar esse programa. Fala lá, Rodrigo, para a gente complementar e começar o estudo já aqui do livro. Tem um trecho muito interessante que ele parte aqui logo no começo. A Terra, a partir do 3º milênio, será promovida à escola planetária ginasial, requerendo também a matrícula de alunos já libertos das injunções instintivas e primárias da animalidade inferior. Malgrado os habituais protestos e censuras dos conservadores e descrentes do texto desta obra, insistimos em advertir aos terrícolas que o feitiço existe e só os espíritos completamente liberados de resgates kármicos são invulneráveis aos seus efeitos ruinosos. Quem aqui está livre de resgate kármico nesse planeta Terra? Pois é, tem gente que acha que está passeando por aqui, né? E não é mais ou menos por aí que acontecem as coisas. Esse programa é um resgate kármico para nós, né? Nós temos que estudar, apresentar um programa para a gente aprender, né? E ninguém aqui está procurando fama, nome, pelo contrário, gente. Nós somos médiuns, somos trabalhadores aqui do centro, né? Temos cada qual a sua posição aqui dentro para ocupar, e esse estudo que nós realizamos não nos torna melhor do que ninguém. Nós estamos aqui hoje, eu e o Rodrigo, quebrando cabeça para apresentar o programa, justamente para aprendermos e nos tornarmos seres humanos melhores. Não é verdade? Quem sabe eu e o Rodrigo aí não fomos dois magos, né, Rodrigo? Eita. Que ficamos fazendo coisa ruim por aí. Hoje tem que estudar uma feitiçaria aqui para ensinar o povo. Vamos lá para o primeiro capítulo então, gente. Vamos começar aqui o nosso estudo dessa noite, que é considerações sobre o feitiço. Rodrigo, quer começar? Logo de cara, a primeira pergunta. Poderíamos conhecer a vossa opinião sobre o feitiçamento, o qual tanto é negado como reconhecido por muita gente? Não estaremos fazendo solicitação inoportuna e inconveniente? Aí o Ramatiz vem e responde: cremos que a vossa mente já deve se encontrar bastante capacitada para tratar de assunto tão importante como é o feitiço. O progresso da ciência e da técnica do mundo terreno no século atual já vos permite compreender e comprovar que a maioria das superstições, lendas, crendices, práticas de magia e de alquimia, incompreensíveis no passado, possuem algo de científico. Atualmente, a própria parapsicologia, disciplina científica de investigação moderna, progride satisfatoriamente buscando solucionar os fenômenos habituais do psiquismo, independente de conclusões a priori, mas estudando-os pelos fatos que indiquem uma atividade ou origem científica. Mas precisa evitar sensatamente a tendência perniciosa de manejar a ciência a serviço de uma crença espiritual ou através de um preconceito religioso. É interessante aqui que o próprio Ramatiz deixa uma nota aqui no final, onde está preconceito religioso. Porque, em razão de endossar tal conceito, o estudo da parapsicologia é evidentemente suspeito quando a parapsicólogo o faz sobre algum condicionamento religioso, como acontecia naquela época, já na França, em que a escola parapsicológica chefiada por Roberto Amadou, só admite válidos os experimentos, só admitia, né, naquela época, os experimentos válidos, só validava esses experimentos que satisfaziam as explicações católicas. Esse parapsicólogo... Para variar, né? Nada contra, só um comentário que ocorreu na época, pessoal. O Roberto Amadou, ele era um parapsicólogo muito bom, só que ele validava apenas os milagres da época que a igreja fazia. Ele tinha, e aqui o Ramatiz não o critica, mas endossa que é importante os estudos da parapsicologia na comprovação do fenômeno, desde que ele seja imparcial, desde que ele pesquise todo e qualquer fenômeno, não só uma tendência. Por exemplo, surge um parapsicólogo aí para endossar só os fenômenos que ocorrem na Umbanda, ou na doutrina espírita, ou no candomblé, ou em qualquer outra filosofia, religião, tradição. O ideal é que ele seja imparcial, que ele seja aqui já fica já a dica, né? Que ele seja um universalista, né? Muito interessante. Ele fala dessas lendas, crendices do passado. Tudo tem um fundamento. Surgiu de alguma descompreensão do que ocorria na época, né? Desde a alquimia, tudo isso ocorria devido ao desentendimento, devido à falta de compreensão que o povo tinha.
Fantástica a sabedoria que Ramatiz tem, né? E aí nós pegamos aqui, Rodrigo, a sequência da pergunta, que Ercílio diz assim: referimos-nos à possível inconveniência de tratarmos desse assunto, porque o enfeitiçamento, além de contestado por muitos espíritas que seguem as diretrizes básicas do espiritismo codificado, parece-nos assunto até apavorante para as mentes comuns. E aí Ramatiz aqui responde: em geral, as mentes comuns, quer pela sua ignorância ou pelo habitual descontrole mental e emotivo, são justamente as mais responsáveis pelo enfeitiçamento verbal, mental e físico que ainda se manifesta na face da terra. O desconhecimento ou a descrença do feitiço não vos livra dos seus resultados ignóbeis e funestos, ainda praticados por quase toda a humanidade. Também é estranho que os espíritas, bem mais esclarecidos do que os religiosos dogmáticos e conservadores, ainda se mostrem temerosos de examinar o problema da feitiçaria e conhecer a verdade sobre o seu processo e mecanismo fundamental. Jamais poderemos solucionar os problemas espinhosos ou desagradáveis da vida humana copiando a lenda do avestruz, que diante do perigo enfia a cabeça na areia. A bruxaria é assunto a ser examinado e pesquisado com toda a isenção de ânimo, sem qualquer preconceito religioso, científico ou moral, decorrentes de convenções e sentimentalismos humanos. É melhor que isso seja comprovado e desmentido, sem quaisquer temores, do que lhe ignorarem a realidade por falsa suscetibilidade, embora se trate de assunto desagradável e controvertido. Pois é, o que nós vamos falar aqui, o que Ramatiz respondeu, é a síntese desse estudo que nós iremos realizar. Na realidade, nós temos as pessoas que sabem o que estão fazendo, as pessoas que sabem como aplicar o feitiço, a magia, que tem essa força magnética, e tem pessoas, na sua maioria, que desconhecem essa força e que, infelizmente, todos os dias estão aplicando isso numa discussão, num desequilíbrio emocional, numa carga de um programa de violência que você sintoniza na sua TV, numa carga emocional de um filme que você assiste. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou mais assistir filme, eu não vou mais assistir televisão, vou voltar para a caverna? Não, de forma alguma. Você vai reeducar a sua mente. A síntese desse nosso trabalho, meu e do Rodrigo aqui no Mensagens do Astral, aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, é para dar dicas em cima do estudo que nós formos nos aprofundando, de como você vigiar a sua mente. Não ficar apontando o dedo para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, nem tampouco, ter aquelas atitudes de alguns médiuns que ficam sempre respondendo os seus problemas e as suas dúvidas com um trabalho feito, que fulano que tem inveja de você fez, que Beltrano que colocou o galo não sei aonde para você, e que não se baseiam em nenhuma parte concreta daquilo que está sendo dito, mas dentro de um mental coletivo popular que foge para esse tipo de desculpa quando a gente vai tratar de assuntos que nós criamos. Então aqui nós vamos mostrar como você age muitas vezes e como você pode se melhorar, melhorando, contribuindo assim para melhorar o clima do nosso planeta, né, Rodrigo? Com certeza, você vê que aqui ele dá o exemplo do avestruz, para nós não fazermos como do avestruz, copiando a lenda de que quando ele se vê no perigo ele enfia a cabeça na areia. É o exemplo do acomodado. Ele não quer, ele não sabe, não entende, mas também ele, para que procurar mais? Para que estudar mais? Tá bom do jeito que está, por que me aprofundar nesse assunto? Aí vem outros e mas eu não acredito mesmo. Em quem não acredita, a gente ouve muito, né, Gero? O comentário de que, você já deve ter ouvido muito isso, de que, mas se você não acredita,
Isso não pega. Se você, quem dá força para isso somos nós. Se você não acredita, não pega. Tem aqueles outros que falam, eu não acredito em bruxa, mas que ela existe, existe. Na realidade, a gente tem o escorregão, que nem sempre a gente vai cair. Mas no escorregão você pode tirar a sua coluna do lugar. Num escorregão você pode dar um mau jeito na rótula do seu joelho. E não necessariamente ir para o chão. Então essas pessoas costumam dizer isso, não pega, tem que ter a mente forte e tudo mais. Nós até endossamos que sim, nós temos que ter uma mente forte, temos que ter uma fé concreta, mas Jesus foi bem claro, vigiai e orai, né? Ou seja, não é só a gente ter a fé e não vigiar para os ataques que vão surgir, porque também de uma mensagem bíblica, o inimigo ele vem na calada da noite como ladrão. Ou seja, a magia e a feitiçaria da mesma forma, para aqueles que se elegem aí os superstars, né, da energia que ninguém pega eles, o espírito que vai trabalhar com você, ele te estuda antes. Ele vai saber as suas fraquezas, ele vai ficar te seguindo à distância alguns dias e ver aonde você vai abrir a porta para ele poder te atacar. Então realmente nós não podemos mais viver com a cabeça dentro de um buraco, né? Curvando a cabeça para homens que nos ensinam porcaria nenhuma, que nos colocam um Deus a milhões de anos, luz de quilômetros distante da gente, e se elegem os caras que vão fazer essa diferença, que na realidade nunca acontece. Só acontece a diferença do nosso bolso, que esvazia, e do bolso deles, aliás, da conta bancária, que cresce cada vez mais. Então a intenção aqui é justamente tirar esse pavão, esse avestruz de dentro do buraco, e mostrar por A mais B que você sim pode aprender, pode se comportar de uma maneira mais justa, mais firme, e sim, claro, quando for atacado, saber detectar, falar, peraí, isso aqui é uma energia que está me atacando, isso aqui não é meu, então eu sei como é que eu devo proceder, minha postura mental, minha postura energética, e nós vamos ver o que Ramatiz fala aqui nos demais capítulos que vão seguir. Rodrigo, alguma colocação que você queira fazer? É interessante, que aqui ele propõe pra gente, né, tirar o bumbum da cadeira e vamos lá. Que aí, porque esse ceticismo de, mas quem eu posso, só se eu acreditar que pega. Ora, como ele disse anteriormente, estamos sujeitos porque temos resgates kármicos. E quem aqui nesse planeta não tem resgates kármicos? E o karma nada mais é do que o fio da espada da lei. Então a gente não vai, conforme o nosso comportamento, como o Gero bem aplicou aqui no comentário dele, a mudança de comportamento, o comportamento mais atento a essas energias, podem sim nos livrar lá na frente de muita encrenca. E é interessante que basta não dar força para o mal, né? Porque é interessante que André Luiz falar que o mal não merece comentário. Mas aqui é uma ação didática que Ramatiz está fazendo. Ele não está enaltecendo o mal. Ele não está em nenhum momento falando, olha, te amedrontando. Tanto que ele compara. Ele fala que o feitiço ainda é uma prática ingênua e inofensiva se comparada ao pavoroso feitiço da bomba atômica. É verdade. É interessante isso, né, Rodrigo? Porque alguns espíritos alegam que é muito perigoso. Aliás, espíritos não. Alguns espíritas, a pergunta do Ercílio Mais, alegam que é muito perigoso divulgar-se em público o mecanismo tenebroso do feitiço, né, ante a imprudência de contribuirmos para o aumento do mal. Eu estava hoje à tarde, antes de a gente começar aqui a elaborar o programa, assistindo alguns vídeos na internet e vendo o tamanho absurdo que é ensinado hoje para atrair amor, né? E é gente se elegendo sacerdote, é gente se elegendo com guias coloridas que não tem fundamento nenhum dentro de uma lei de caridade que é a Umbanda, que eu não considero essas pessoas como umbandistas, que estão vendendo ilusão, vendendo maldade, ensinando como faz e parando pela metade. Porque aí você liga e ele vai cobrar, fazer o comércio que ele quer para você. E vocês têm que ver o número de curtidas que isso tem no YouTube
E é fantástico, né? Como as pessoas ainda hoje se permitem serem iludidas por esses aproveitadores. Quando a gente toca nesse assunto, né, Rodrigo, a gente sabe que lá vem ferro quente depois, né? O pessoal vem matando em cima. Eu convidei, inclusive, gente, o Rodrigo para apresentar o programa para dividir essa carga, né? Então é 50% e 50% aqui agora. Brincadeira. Nós temos, graças a Deus, quem esteja vigiando e muito bem aqui a nossa casa. Mas veja só o que é que Ramatiz coloca sobre essa colocação de ser perigoso falar sobre os mecanismos da feitiçaria e ante a imprudência de nós contribuirmos para o aumento do mal. Será que realmente aumenta? Veja o que Ramatiz responde. Sobre a nossa opinião, a feitiçaria tão tradicional é um processo bastante ingênuo e inofensivo comparado ao pavoroso feitiço da bomba atômica que em poucos minutos matou mais de 120 mil pessoas no Japão, que vos adianta guardar segredos das práticas de bruxaria feitas a varejo, quando a fórmula de desintegração atômica ficou à disposição dos bruxos modernos da ciência, que não hesitaram em interpretar o mais vasto e diabólico enfeitiçamento por atacado, reconhecido pela história do mundo. Porventura, o sigilo feito até onde sobre o feitiço contribuiu de algum modo para eliminar ou reduzir os males advindos da sua própria malévola? Qual foi o proveito da ciência terrena, ignorando propositadamente a bruxaria por considerá-la lenda ou superstição, quando tal coisa vem sendo praticada há milênios e demonstrando resultados maléficos? Que o digam as criaturas que já foram enfeitiçadas, ou talvez os próprios céticos que hoje venham a confirmar no futuro os seus efeitos daninhos na própria pele. Porém, a bruxaria não pode ser investigada sobre as mesmas fórmulas que regem os fenômenos do mundo material, pois ela se disciplina por leis vigentes nos planos transcendentais, só conhecidas dos magos e feiticeiros. Quanto aos espíritas que opõem dúvidas à realidade do feitiço, só podemos levantar-lhes o bom senso admirável de Allan Kardec, o qual jamais fugiu de qualquer problema espiritual, mas enfrentou corajosamente o sarcasmo da ciência e a perseguição clerical, a fim de descortinar ao homem obscuro do século XIX a surpreendente realidade do mundo dos espíritos. Mas o vocábulo feitiço, como sinônimo de malefício, não define apenas a prática da bruxaria através de objetos preparados por magos negros ou bruxos, porém refere-se também às operações que os feiticeiros modernos mobilizam nos laboratórios para depois desintegrarem milhares de crianças, mulheres e velhos indefesos. Já é tempo de os bruxos cientistas investigarem o trabalho singelo de seus velhos colegas, os quais, após exaustivos esforços e considerável perda de tempo, só conseguiam atrapalhar a vida de uma criatura. Quanta inveja não deveria graçar em seus corações se pudessem apreciar o eficiente processo da feitiçaria moderna praticado pelos feiticeiros agaloados, que ao simples toque de um botão misterioso podem desencadear a morte de milhares de pessoas. Pesada essa resposta, né, Rodrigo? Totalmente. Então ele não diferencia, né? O feiticeiro moderno é o cientista. Exemplo interessante, Gero, que a gente lembra que... Eu acho que, tendo que a gente contar, o moderno e o mais inteligente. E mais inteligente, né? Exatamente. Totalmente pautado na física. Exatamente. E comprovando como é que eles agiam, às vezes, no subjetivo, no senso comum, sem saber o que estavam fazendo. Às vezes o malefício é uma pessoa. Com certeza esses feiticeiros do passado sentiriam inveja do cientista de hoje que mata milhões. É interessante aqui, Gero, você que está fazendo um estudo aí bem apurado do livro
Legião, do médium Robson Pinheiro, do espírito Angelo Inácio, no programa de segunda-feira aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, o Despertar da Consciência, que lá naquele livro tem os exemplos dos cientistas modernos que no astral, já desencarnados, se vendem aos magos negros. Exatamente. Fazendo essa parceria de tecnologia e feitiçaria e mentalismo negativo. Muito interessante essa cena lembrada por mim no momento que eles encontram, que o pai velho, o pai João, vai com os guardiões e encontram esses cientistas que se vendiam fazendo verdadeiros feitiços de alta tecnologia, clonando duplos etéreos, hipnotizando aí os encarnados, persuadindo esses encarnados a colaborarem com eles durante o sono. É verdade. Inclusive aí fica essa visão, né, que nós queremos colocar aqui, que ela não vai se estender somente para aquele feiticeiro de barracão. Nosso estudo ela vai abranger também esse tipo de enfeitiçamento que vem através da televisão, que vem através do discurso de um político, que vem através da manipulação de massas, que vem através das notícias distorcidas, das doenças anunciadas e por aí afora vai. Então nós temos uma jornada para começar com vocês, e aí nós temos nessa resposta de Ramati, já no final aqui do nosso programa, uma colocação muito, muito interessante do que não devemos agir como avestruzes com a cabeça dentro de um buraco. Aproveite essa oportunidade de aprendizado que nós estamos dando e vejam que em qual setor de mudança que você se encontra que você pode estar fazendo a sua diferença. Essa aqui hoje foi uma apresentação do início do nosso estudo, do objetivo do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, que já tenha aguçado vocês aí para aprenderem. Não deixe de participar da nossa promoção para ganhar o livro O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Pô. Nós vamos ficando por aqui. Retornaremos na próxima terça-feira, dando continuidade a esse estudo, falando a respeito de os espíritas kardecistas ainda não admitem o enfeitiçamento como um fato concreto e capaz de causar danos ao próximo através dos objetos preparados. É claro que nós não estamos generalizando, e nem tampouco aqui o Hercílio fazia isso. Mas em boa parte, alguns irmãos ainda dizem que não acreditam que um objeto enfeitiçado pode causar alguns problemas. Então nós vamos ver o que é que Ramatismo responde na semana que vem, e vamos preparar um material inédito aí para você acompanhar esse estudo conosco. Rodrigo, quer dar o seu boa noite aqui para todos os ouvintes? Claro, nosso boa noite. Fiquem na paz. Um forte abraço daqui da nós da equipe da Rádio Cruzeiro de Luz, e que ficamos satisfeitos por demais em saber que temos aí não só colaboradores, ouvintes atentos que podem contribuir com a gente também, e que estão aí interessados nesse assunto tão controverso e tão polêmico. Então vamos levantar aí o véu, vamos sacudir a poeira e vamos conosco aí estudar o livro Magia de Redenção no programa Mensagens do Astral. Um forte abraço. Bom, gente, vou ficando por aqui também. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continue aqui ligado na Rádio Cruzeiro de Luz. Baixe os nossos aplicativos, você que ainda não tem, para o seu celular. E você que chegou aqui na segunda parte do programa e falou: puxa, Gero, como é que eu faço para ouvir o programa inteiro? Daqui a algumas horas a equipe eficientíssima da Rádio Cruzeiro de Luz está disponibilizando esse programa para vocês, e visite o site da Rádio Cruzeiro de Luz em www.radiocruzeirodeluz.com.br para ter acesso à nossa grade de atividades semanal aqui na nossa rádio. Amanhã eu estou aqui de volta com vocês às 19 horas com o nosso programa Umbanda do Bem, onde estaremos abordando Orixá Malê, o guardião da tenda Nossa Senhora da Piedade, e depois respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Fiquem todos com Deus, nos perdoem se faltou alguma informação, e até semana que vem aqui na Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Mensagens do Astral. Uma excelente noite, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Programa Mensagens do Astral.